Olá, eu sou a Aline Magnani, psicóloga, professora universitária, e hoje eu quero falar sobre um dos assuntos que mais me pedem: precificação de consulta. Saber precificar seu trabalho é fundamental para a sustentabilidade do seu consultório. O preço do seu atendimento não pode ocorrer de forma intuitiva, aleatória e emocional. Também não pode ser um valor que não condiz com o serviço que você entrega. Ou seja, você não pode ter um valor muito alto logo no início da carreira, mas um valor muito baixo também pode refletir um serviço de pouca qualidade ou eficácia. A questão mais importante é saber quanto de valor você consegue entregar ao seu paciente. A questão mais importante é saber quanto de valor você consegue entregar ao seu paciente. Para que você consiga ter essa noção, é necessário entender alguns pontos. Conseguir fazer seu paciente perceber o avanço do processo, estipular um prazo para que os resultados comecem a aparecer. Um bom contrato de trabalho que deixe isso bem claro e que explique os aspectos importantes para que isso aconteça fará diferença. Desmistificar a questão que apenas comparecer aos atendimentos não será suficiente para obter resultados. Preço e valor são coisas completamente diferentes e entender isso será de extrema importância para o sucesso do seu trabalho. O preço é a transação financeira entre você e o seu paciente. Valor é todo o benefício que o paciente recebe em função do processo terapêutico, para entender que ele está comprando a solução de um problema. Quanto maior a percepção do valor, menor será o peso do preço. Sabe aquela expressão, vale cada centavo pago? É isso que precisamos desenvolver no seu paciente. Podemos entender que existem duas formas de você analisar a maneira como você faz a gestão financeira do seu negócio. A gestão emocional, que é aquela que você faz por meio do número de atendimentos que você realiza, geralmente de maneira mental, sem planilha de custos, metas e etc. E a que te deixa muito insegura. Isso acontece porque você sabe exatamente que o seu faturamento vai oscilar. Você não sabe qual é a média do seu faturamento. E qualquer desistência te faz ter a sensação que vai à falência. Por outro lado, qualquer agendamento novo te deixa motivado novamente. Ou seja, você vive uma montanha-russa emocional em relação ao seu negócio. Já a gestão racional é feita por meio de planejamento, planilhas e consciência dos gastos, custos e lucros. Para que isso ocorra de forma equilibrada e eficaz, é necessário alguns cálculos e uma noção básica de administração, faturamento, metas, média mensal, média anual e outras coisas mais. Vamos fazer uma comparação entre administrar o consultório de maneira emocional e administrar de maneira racional. Quando eu fiz os cálculos de qual era o valor mínimo de que eu poderia cobrar, nunca mais tive dificuldade em explicar o preço do meu atendimento e também de possibilitar ao paciente a percepção do serviço de valor que eu entrego. A instabilidade emocional na administração do consultório já me tirou o sono muitas vezes. Sempre fiquei com a sensação de que faltava algum conhecimento e de que alguma coisa estava errada. E, na verdade, transformei esse conhecimento em um procedimento padrão de atendimento. Sempre existe uma estratégia na hora de falar com a pessoa que me procura por atendimento. Geralmente, a pessoa já chega perguntando o preço e eu faço questão de primeiro gerar valor ao meu trabalho antes de informar o preço. Ou seja, após essa conversa, ela tem uma noção mínima de quem eu sou, de que ela já recebeu uma atenção inicial e não foi apenas uma informação solta do preço. Para que ela entenda quanto eu cobro, é necessário ela entender o que está embutido nesse preço. Saber precificar seus atendimentos é uma condição fundamental para a sustentabilidade do seu negócio. Para tornar seu negócio
Sustentável, entender que é possível sim manter um consultório de psicologia sem ficar se questionando se a psicologia clínica realmente dá dinheiro. Manter seu consultório funcionando e se sentir realizada com a sua escolha profissional vai tornar seu consultório rentável. Você conseguirá comparar a diferença entre gerir um consultório de maneira emocional e um consultório de maneira racional. É sempre importante analisar o que está dando certo e o que precisa ser melhorado. Quais são suas facilidades e suas maiores dificuldades? Fique sempre atento às novidades e às tendências financeiras. Conheça a forma como seus colegas de profissão administram o próprio consultório, principalmente aqueles que deram certo. Outra questão importante é estabelecer uma estratégia administrativa. Comece fazendo as contas e colocando tudo no papel. O ideal é organizar todos os custos. Se você está começando agora, essa é a oportunidade de já começar certo e, de fato, isso vai fazer diferença a vida toda. Se você já tem um consultório, não pode ficar sem esse conhecimento, pois isso vai melhorar o seu faturamento. Vamos pensar sobre a administração das contas domésticas e a dificuldade que a maioria das pessoas tem para administrar financeiramente suas vidas. Toda essa dificuldade normalmente tem origem na crença de que finanças é muito difícil. Para que você possa sair de férias, viajar, visitar algum lugar legal, conhecer um restaurante badalado, geralmente você gasta algum tempo pesquisando, escolhendo, anotando o custo de cada coisa e depois analisa o valor ideal que você vai precisar. Não é mais ou menos assim? Não acontece mais ou menos da mesma forma quando você precisa organizar uma ida ao médico ou mesmo trocar de carro ou os móveis da casa? Tudo isso são exemplos de como precisamos desse planejamento financeiro para realizarmos de forma minimamente organizada as nossas reservas. E por que com o seu consultório seria diferente? Você precisa pesquisar o mercado, analisar o preço cobrado pelos seus colegas, analisar os custos mínimos para manter tudo funcionando em ordem, projetar o seu faturamento ideal e precificar a sua consulta. Levando sempre em consideração o método da agenda sustentável que eu falo bastante aqui para vocês. A agenda lotada nunca foi e nunca será sinônimo de dinheiro no bolso. Eu sempre me senti muito incompetente quando administrava meu consultório de maneira emocional. A crença de que o consultório não dava grana era constantemente reforçada. Em alguns momentos, eu mesma tive vergonha de cobrar. A gente carrega essa crença jurássica de que cobrar um valor justo pelos nossos serviços pode ser uma forma de exploração. Precisamos entender que é honesto cobrar pelos nossos serviços e que existem outras opções para quem não consegue pagar. O SUS, grupos de apoio e algumas outras possibilidades. Tudo é uma questão de posicionamento. Se você acredita que a sua profissão deva ser social ou filantrópica, o que não tem nenhum problema, esse canal não é para você. Nosso posicionamento segue a linha de que é legítimo cobrar pelo atendimento psicológico. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero que tenha conseguido contribuir com a sua visão sobre precificação e que isso te ajude no cotidiano do seu consultório. Me siga lá nas redes sociais e compartilhe esse conteúdo com outros colegas psicólogos que sentem a mesma dificuldade para precificar os seus atendimentos.